o futebol é o esporte mais emocionante que existe, você já sabe, né? Agora você consegue listar quais são os momentos mais marcantes do esporte? Continua ligado porque é isso que eu vou te mostrar neste vídeo. Os momentos mais marcantes do futebol e o que os tornou tão importantes. Meu nome é João Oliveira e você já vai me emocionar muito deixando o like e se inscrevendo no canal, porque vai ajudar muito. Então, bora pro vídeo. O que rolou com uma das maiores torcedoras do Manchester City não foi só trágico, acabou sendo um dos jogos mais emocionantes da história do clube. Estou falando de Mary Rose. Como dá pra ver, ela era super fã do City, vibrava demais nas arquibancadas, principalmente pelo craque Phil Foden. Só que, de repente, ela começou a se sentir mal e teve que ser levada às pressas para o hospital, onde foi descoberto uma condição rara e grave que fez com que todos seus órgãos começassem a falhar simultaneamente. E, infelizmente, não conseguiram salvá-la. A notícia da morte de Rose se espalhou e o que havia de mais triste nessa história era o fato dela ter somente 6 anos de idade. Por isso, quando o pessoal do City ficou sabendo da tragédia, decidiram que o próximo jogo seria em sua homenagem. E não só isso, aos 6 minutos, o estádio inteiro irrompeu em aplausos para homenagear sua memória. E por mais emocionante que tenha sido esse momento, o ponto mais alto ainda não havia acontecido. Quando o Foden marcou, sendo esse um dos gols mais bonitos daquela temporada, ele comemorou beijando suas mãos e apontando para o céu, postando fotos do momento e depois declarando que havia sido em memória de Rose. Comovente, não? Agora, um dos momentos mais tristes e violentos da história do futebol, quando um helicóptero decolou de um estádio e caiu logo em seguida, acabando com a vida de um clube inglês. Tudo foi noticiado pela BBC, que deu a notícia em primeira mão. O dono do Leicester City Football Club estava a bordo de um helicóptero que caiu e explodiu após deixar o King Power Stadium. Mais tarde, a perícia descobriu que, enquanto deixava o estádio, uma peça essencial para manter o equilíbrio do helicóptero acabou se quebrando. Isso fez com que ele começasse a girar fora de controle até se chocar contra o chão. A cena foi brutal e todos os pilotos e passageiros, incluindo ele, morreram. Esse não era o momento para ser esquecido tão cedo. Então, para mostrar apoio às vítimas, foi montado um grande memorial do lado de fora do estádio. Só que não só os fãs e familiares ficaram comovidos. Quando o astro do time, Jamie Vardy, foi levar flores, nem ele conseguiu segurar as lágrimas e saiu de lá chorando profundamente. E não acabou por aí. No jogo seguinte, toda a torcida levantou as faixas em apoio aos familiares da vítima, fazendo 1 minuto de silêncio que vai ecoar para sempre na história do clube. Antes da partida seguinte, todos os jogadores estavam emocionados, mas no fim, um gol fez com que aquele dia terminasse mais feliz, porque levou o time à vitória, algo que todos eles precisavam naquele momento. O próximo é Lionel Messi, e essa história, além de marcante, chega a ser um pouco trágica e engraçada ao mesmo tempo. Pode parecer um pouco fora da realidade para muitos de nós, mas quando assinou um contrato milionário com o PSG, a reação de Messi foi chorar. E chorar muito, já que ele próprio já declarou que a sua última coletiva de imprensa pelo Barcelona foi a coisa mais difícil que já fez. Foram minutos de pura emoção para o craque, que naquele momento oficializava a sua saída do clube onde havia escrito sua história. Da emoção, Messi derramou muitas lágrimas durante toda a entrevista e isso fez com que usasse um lenço entregue por sua esposa durante todo o período, sem que ele imaginasse o que aconteceria em seguida. Acontece que um funcionário do CT conseguiu resgatar aquele lenço e o colocou à venda na internet, pedindo nada menos do que $1 milhão. E o mais louco é que na descrição da venda ele alegava que, como o lenço tinha um DNA do craque, poderia ser usado no futuro para clonar as suas habilidades e dar origem a novos super jogadores. Acontece que quem comprou o lenço, e por 800 mil e não 1 milhão, não foi um cientista com esse objetivo, mas sim uma modelo que queria fazer um ensaio nua, apenas com o lenço. Bizarro, né? E se eu te dissesse que o momento mais tenso da história de outro astro não foi dentro de campo, mas sim por conta de criminosos vindo do Instagram? Jack Grealish fez um post onde a foto em si não parecia nada demais. Era apenas ele e seu cachorro, normal. Mas na legenda revelava algo horrível, revelava que os criminosos estavam de olho no Jack faz tempo, já que tem várias fotos dele na internet exibindo alguns dos relógios mais caros do mundo. Praticamente em qualquer foto dele tem algo valioso no pulso, o que fazia com que sua coleção inteira valesse mais de $1 milhão. Mas isso foi só a primeira coisa que os criminosos notaram. Jack chamou ainda mais atenção quando se mudou para uma nova mega mansão, e esse lugar não era apenas absurdo de incrível. Jack planejava renová-lo
para ficar ainda mais insano. Então, os projetos da casa vazaram e foi por isso que os criminosos não tiveram problema nenhum em encontrar a localização exata dela na Inglaterra, onde planejaram atacar. O dia escolhido foi dia 27 de dezembro de 2023, porque os criminosos sabiam que Jack teria viajado por conta de uma partida contra o Everton. Enquanto ele estava no campo, os criminosos entraram no bairro de Jack, invadiram a casa dele, mesmo acionando todos os alarmes, fugiram com a coleção inteira de relógios de milhões de dólares. A polícia chegou rápido ao local, um helicóptero sobrevoou a área e a situação virou uma investigação completa. Mas, mesmo com toda essa repercussão, de alguma forma os criminosos escaparam e não houve pistas deixadas para trás, tornando impossível encontrá-los. Tudo que o Jack pôde fazer foi desabafar no Instagram sobre suas perdas. Mas ainda assim agradece que ninguém havia se machucado, já que isso poderia ter acionado uma dimensão muito mais trágica a esse incidente, que felizmente só teve prejuízo financeiro. Mas nem todo momento tocante na vida de um jogador de futebol acaba mal. O que começou com uma tragédia na infância de Kevin De Bruyne, na verdade foi o empurrão que ele precisava para virar uma das maiores estrelas do futebol. Kevin era só um moleque que adorava futebol e sonhava em virar profissional. Só que ele morava numa cidadezinha da Bélgica, longe dos grandes centros de treinamentos que poderiam ajudar ele a realizar esse sonho. Então, ele teve que fazer uma escolha difícil que acabou sendo super dolorosa. Ele se mudou de casa aos 14 anos, foi para uma escola grande onde se dormia lá. E no segundo ano acabou indo morar com uma família adotiva. Ele achou que estava tudo bem, até no final do ano, quando voltou para casa e viu seus pais tristes e chorando. Eles contaram que a família adotiva não queria mais ele de volta porque achavam ele difícil de lidar, por ser muito quieto. E isso doeu no Kevin porque ele era só uma pessoa tímida, e ser quieto acabou sendo visto como um problema. Quando estava prestes a fazer 17 anos, Kevin prometeu aos seus pais que logo estaria no time principal do Genk, e ele cumpriu a promessa em apenas um mês. Mas a coisa ficou feia quando a mãe adotiva quis que ele voltasse para a escola interna e só visitasse nos fins de semana. Kevin não aceitou isso, disse na cara deles que não se importava mais com eles e que não voltaria. A partir daí, parece que o Kevin se dedicou ainda mais só para provar para essa família que eles tinham errado ao desistir dele. E essa motivação fez toda a diferença. Ele chegou ao Manchester City, um dos maiores clubes no mundo, e não só virou um jogador incrível. O Kevin ganhou vários prêmios, bateu recordes, fez o mundo todo aprender o nome dele. Mas por fim, essa é com certeza uma das cenas mais emocionantes relacionadas ao futebol. Tenho certeza que você sabe do que eu tô falando. Quando o astro se aposenta, sempre é muito comovente. Torcedores, técnicos e até mesmo os jogadores choram quando se trata de um craque que carregou muitos dos seus times sozinhos. Essa aposentadoria tem um peso ainda maior. Você esperaria que um cara como o Ibra, totalmente confiante, inabalável e que joga tão pesado que às vezes chega a se machucar sem intenção, pudesse se emocionar ao ponto de chorar na frente de milhares de pessoas? Pois é, sabe o que aconteceu na sua saída do Milan? Esse momento que ficará marcado para sempre na história do clube. Desde que o Ibra começou a jogar com eles, sempre foi o favorito dos fãs, por causa de jogadas diferenciadas que se tornaram um hábito e pelo fato de ter carregado a equipe para títulos que eles não viam há uma década. Mas o que estava acontecendo aqui era mais do que apenas futebol para ele. A região para a qual se mudou o acolheu de coração, o que fez com que ele doasse centenas de milhares de dólares do próprio bolso para ajudar a comunidade e até foi o rosto de arrecadação de fundos para hospitais locais, o que ajudou a levantar mais de 1 milhão. Tudo que ele fez dentro e fora do campo, pela região do Milan, foi muito marcante para todos ali. Só que eventualmente a idade o alcançou e chegou um momento que todos os torcedores temiam. Ibrahimovic anunciou que iria se aposentar e para honrar seu valor ao clube, o Milan organizou um evento nunca visto antes, deixando um estádio inteiro emocionado. Ao entrar em campo, o Ibra recebeu uma camisa assinada por todos seus companheiros de clube, sua esposa e centenas de torcedores. O gesto e a euforia por milhares de torcedores nas arquibancadas fizeram com que o jogador, que havia carregado o Milan para tantos títulos importantes depois de tantos anos, começasse a chorar também, marcando o quão importante aquele momento era para ele e como ele havia sido para o clube e todos ali. E você, conhece mais algum momento marcante da história do futebol? Acha que poderia ser incluído nessa lista? Me conta aqui nos comentários que eu quero ver. E caso tenha gostado do vídeo, não deixe de curtir e de se inscrever no canal também, hein? Valeu galera, muito obrigado, até a próxima, fui!